Antes de fazer a introdução, eu tenho que dar contexto primeiro, porque as primeiras gravações já são com eu precisando falar. Enfim, esses aí são 2 que eu já tinha feito. Esse daí eu comprei, coloquei o pin atrás. E hoje eu vou fazer o tutorial para vocês de como fazer bottoms, né? Broches, qualquer nome que você quiser chamar. Eu queria fazer esses para poder dar de presente para meus amigos antes do ano acabar. Acabou que eu entreguei eles, alguns deles, depois que o ano já tinha acabado. Mas enfim, como eu gravei o vídeo, eu vou mandar para vocês, eu vou postar e tudo mais. E eu vou voltar com a programação de sempre, porque eu sempre faço coisas de colagem e sketchbook e tudo mais. Mas é só esse vídeo que é diferente, porque eu quero mostrar esse tutorial pra vocês, que é muito legal e eu vejo pouca gente falando. Esses aí eu fiz ano passado. Infelizmente o da organização Black Hat acabou estragando, mas o resto ainda tá bom. Eu só não uso por questão de estética mesmo e porque eu tô com outros interesses agora. E assim, eu uso esses daí na minha mochila. Eu não tirei até hoje, tá aí desde o ano passado. Eu acho que eu vou trocar esse do Ed, mas basicamente a intenção é isso. É pra decorar sua mochila, deixar bonitinho e tal, e ainda faz bem pro meio ambiente. O tutorial para imprimir as imagens é muito simples, você só vai precisar de um molde para fazer esses broches de tampinha, que já tem no tamanho correto no Google, e aí você coloca no aplicativo PixArt e adiciona as imagens que você quer fazer, os seus bottoms por cima. Aí você consegue riscar e deixar ele do formato certinho, que é o tamanho dos moldes das tampinhas, e aumentar a opacidade depois. Eu vou estar mostrando aí no fundo como que faz. E assim, é muito simples, depois que você termina, é só você tampar de branco o resto da folha que você não vai usar, né, pra não gastar tinta de impressora e você também poder usar esse papel depois pra fazer uma outra coisa, quem sabe. Eu geralmente faço isso. Mas basicamente é isso, você coloca ali, deixa do tamanho certinho, imprime, recorta e coloca na sua tampinha. Depois, na hora que eu estiver fazendo, vocês vão ver como que faz. E assim, é uma coisa muito simples, é só você clicar ali na opção do aplicativo de adicionar imagem e colocar essas fotos por cima. Aí você deixa elas transparentes, risca do tamanho certinho que vai ficar na foto das tampinhas, né, do tamanho correto, e aumenta a opacidade. E aí depois que eu imprimi, ficou desse jeito e é assim que eu vou usar para fazer as tampinhas. Vocês podem perceber que é do tamanho certinho da tampinha. Quando eu colocar uma do lado da outra, vocês vão ver como que é do mesmo tamanho, porque aquele molde já era próprio pro tamanho da tampinha. Obviamente, além da folha, você também vai precisar das tampinhas, né, que é a parte mais importante. Você vai precisar desses alfinetes aí, que é para segurar o broche onde você quiser, e tinta. Essa, no caso, é a minha caixinha da tinta. Ignorem a bagunça, tem muita coisa bem velha aí, mas basicamente é isso. E os pincéis, né, minhas brush pens que estão bem destruídas, e por isso eu uso elas para tinta. E a fita adesiva também vai servir para você poder proteger a parte do papel do seu broche. Como o papel é papel e molha e estraga, é bom você colocar essa fita transparente por cima. Como vocês podem ver, eu coloquei tudo errado, acabei fazendo o maior problemão, porque eu estava preocupada como estava indo a gravação e eu acabei não fazendo direito. Mas depois disso eu consertei e consegui recuperar os danos que eu causei. Mas basicamente você vai ter que cobrir toda essa parte onde você vai fazer os seus broches para que a tinta não estrague. Como vocês podem ver, um broche meu estragou, mas eu já andei com esses broches na chuva e o resto ficou inteiro, e eu tenho eles já faz 1 ano, 2 anos. Então eles têm uma durabilidade muito boa. Claro que eu não aconselho você ficar andando com trem de papel debaixo da chuva, né? Porque óbvio que tem risco grande de estragar. Mas a fita ajuda a, caso espirrar alguma coisa, não estragar de primeira, entenderam? E eu acho que isso aí é ainda mais seguro do que você imprimir naquele papel adesivo, que parece que tem tipo um esmalte por cima que vai proteger, mas não protege nada, aquilo ali só estraga o seu... Aí vocês recortam na mão mesmo, porque o tamanho já tá correto pro tamanho da tampinha. E agora é hora de selecionar as tampinhas. Como algumas tampinhas que eu tinha já tinham cores que eram compatíveis com as cores das fotos que eu imprimi, eu resolvi deixar sem tinta. Tipo esse do Jack, que ficou muito bonitinho sem a tinta. E outras, como não estavam combinando com tampinha nenhuma que eu tinha, eu vou pintar. Então, eu ainda vou gravar essa parte no vídeo. Vocês vão ver depois, o processo de pintura é bem mais demorado. Seria melhor se eu tivesse uma tinta acrílica, mas eu não tenho. Então eu fiz com minha tinta guache e passei uma cola por cima para poder deixar envernizado. Eu fiz isso nos meus, que eu uso até hoje, e eles não estragaram. Então eu não acho que seja uma forma ruim. Acho bem viável, porque tinta guache é mais fácil de encontrar do que tinta
acrílica. Mas o processo assim não é muito difícil de entender, é só você pegar a tinta, passar dos lados, nem precisa passar no meio porque vai ser tampado com uma foto mesmo, e depois que terminar de pintar, passa a cola por cima, porque aquela cola eu uso pra tudo, eu uso ela no sketchbook, vocês já viram eu usando, eu uso ela pra colar as coisas, eu uso ela pra usar de verniz, ela é perfeita, é uma cola zero erro. Inclusive, eu tô usando ela de novo pra colar as fotos nos broches e elas realmente não saem. O único erro que eu cometi com essa cola no vídeo é que eu não revesti as fotinhas dos broches antes de colocar elas, porque depois de um tempo que eu passei a cola, ela começou a manchar e deixar transparente. E aí eu lembrei que da outra vez que eu fiz os meus broches, isso também aconteceu, e eu resolvi colocando corretivo na parte de trás. E eu resolvi da mesma forma, eu passei corretivo antes de colar os broches na tampinha, e depois que eu colei, resolveu. Então assim, gente... ficou um errinho bem imperceptível depois que ficou pronto, mas quando menciona dá pra perceber. Mas não ficou de tudo ruim, tá? Ficou bom. Então, da próxima vez que eu for fazer, eu vou ter que lembrar de passar esse corretivo antes, porque senão pode estragar os broches. E ficaram assim depois que eu passei. Até que não ficou tão ruim. Enquanto eu colava as fotinhas nas tampinhas que não precisavam de tinta, eu deixei as que eu pintei secando para poder a tinta secar antes de eu passar o verniz, digamos assim. Aí eu passei essa cola por cima, que revestiu muito bem. Depois que elas ficaram desse jeito. E assim, as que eu uso são pintadas da mesma forma e não estragaram até hoje. Claro que se você raspar com a tesoura, a tinta vai sair, mas não vai fazer isso, até porque a parte que as pessoas tocam geralmente é a parte da frente, que vai ser a foto revestida com a fita adesiva. Então assim, se vocês revestirem e pintarem direitinho, podem ficar tranquilos que não vai descascar e não vai arrancar. Só se você fizer de propósito, aí realmente vai acontecer. E assim, com as fotos das tampinhas que estavam secando, eu já me preveni, já passei corretivo logo, porque eu sabia que se eu não passasse, ela ia estragar com a quantidade de cola que eu coloco. Então eu coloquei e elas ficaram assim, ficaram muito fofas, muito bonitinhas. E basicamente elas vão continuar com essa estética por muito, muito tempo. Porque as que eu fiz há uns anos atrás continuam do mesmo jeito de quando eu fiz. Agora, nessa parte, a gente vai prender o grampo atrás da tampinha para poder conseguir prender o broche na sua mochila, na sua roupa, no lugar que você quiser. Você vai ter que fazer essa estrutura no meio com a cola quente. Eu não citei a cola quente nos materiais, mas é basicamente isso. E aí depois que você fizer, você tem que verificar se ela tá reta de acordo com o desenho que tá ali na frente. Eu fiquei olhando várias vezes o Totoro, mas assim, não precisa ficar tão bonito, porque vai ser tudo coberto de tecido depois, você vai fazer o acabamento. Mas nessa parte basicamente é isso. Você provavelmente vai ter que fazer várias camadas, igual eu fiz. E esse daí do porco-rosso, por exemplo, eu tinha colocado ele virado pro lado errado. Mas depois que eu consertei, ficou do lado certo. Enfim, você tem que olhar como que tá a posição do seu desenho, senão você pode colocar o grampo de uma forma torta. E assim, gente, o processo é simples, só tem que tomar cuidado para não queimar a sua mão. Eu resolvi fazer várias estruturas primeiro, tipo a primeira camada, para depois passar a segunda, fazer tudo de uma vez, que vai acelerar meu processo. E depois que secou, ficou desse jeito. Ele já estava prendendo, já estava funcional, só que eu gostaria de fazer o acabamento para poder deixar o broche bonitinho, até porque isso eu vou dar de presente para os outros. E assim, o tecido que eu recomendo vocês usarem é feltro, porque ele é um tecido que tem uma estrutura mais grossa, ele é um tecido mais pesado e ele não desfia. E eu peguei essas 3 cores de feltro que eu já tinha em casa, de outros projetos que eu tinha feito pra escola, de um tempo atrás. Coisa velha que tava lá em casa. Basicamente tem que desenhar um molde do tamanho da tampinha, só que ainda um pouco maior do que ela. Porque como você fez aquele risco de cola quente no meio, vai ter aquela parte mais alta. Tipo, aquela saliência ali. Então você vai ter que contornar ela e não vai poder fazer isso só com o círculo da tampinha. Vai ter que ser um pouquinho maior. Como vocês viram, eu deixei maior demais, mas esse era só o molde. Eu estava vendo qual que era o tamanho correto para poder fazer os outros iguais. E assim, eu repeti esse processo nas outras cores de tecidos, porque as imagens também têm outras cores e tudo mais. E para fazer combinando, né? O fundo com a imagem da frente para ficar bonitinho, fazer um acabamento. E essa parte, gente, para poder mostrar para vocês que nem tudo é um mar de rosas. Essa tesoura é linda, machucando minha mão de tanto eu usar para recortar a mesma coisa. Mas enfim, pelo menos ficou pronto, eu consegui recortar e o vídeo ficou... Aí na parte de colar o tecido não tem segredo, né? Só passar cola quente e colar. Tomar cuidado para não queimar a mão, mas geralmente seca muito rápido, então é bem provável que a sua mão nem vai queimar de você encostar ali. Mas enfim, depois que ficou pronto, ficou muito bonitinho, eu entreguei para os meus colegas. Eu pensei em gravar a reação deles, mas eu achei meio inconveniente, então eu resolvi não fazer isso.
E tem coisa ainda que eu tenho que entregar ano que vem, porque amigos meus, né, Francismara, ainda não receberam o presente. Mas é isso, gente. Acompanhe meu canal. Eu gravo vídeos de sketchbook, de colagem, de vídeos de... É isso, um beijo. Espero que vocês gostem.